todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa passagem está lá no Salmo 53:3, e o apóstolo Paulo vai repetir isso aí lá em Romanos. Essa não é apenas uma ideia teológica, abstrata, uma coisa evangélica, é uma explicação profunda da condição humana, da santidade de Deus e do abismo criado pelo próprio homem a esse Deus. Mas apesar disso, como a gente já conversou em outra oportunidade, em Jesus Cristo, através da fé nele mesmo, há a possibilidade da recuperação, da reabilitação, a possibilidade da vida, tendo admissão, autonegação, submissão, santificação, salvação, redenção, como a gente vai ver logo mais, libertação. Daí vem a nossa pergunta e a nossa afirmação de hoje. Esse é o óbvio que ignoramos. O que é esse óbvio que a gente ignora? A necessidade de um Redentor que nos liberte da escravidão do pecado que nos dominou desde os princípios, né? Desde o do começo de tudo. Pense bem na sua vida, quantas vezes foi dominado pelo pecado. Mas vem a pergunta, por que nós precisamos de um Redentor? Por que esse óbvio é tão ignorado? Primeiro ponto, por causa da santidade absoluta de Deus. Por causa da santidade absoluta de Deus. Há um contraste radical entre Deus e a humanidade caída. A luz não coexiste com as trevas. O bem não convive com o mal. Não se pode agradar a dois senhores. A liberdade, ela não tem viés com qualquer tipo de escravidão, em qualquer instância. Não tem como eu falar A aqui e B ali. Não tem como eu ser bênção em algum lugar e maldição em outro lugar. Hipócrita, Hipócrates que usa máscaras, Segundo ponto, por causa da queda escolhida do homem. Essa queda que nós escolhemos, esse livre-arbítrio que nós tivemos uma vez, nos subjugou a escravidão, subjugou a própria vontade nossa. O pecado não produz apenas fraqueza, mas ele produz além da fraqueza culpa, corrupção moral, separação espiritual entre o homem e seu Criador, depravação total. Uma vez dominado por ele, o ser humano passou a amar as trevas e rejeitar a luz. Não tem como coexistir as duas coisas, uma coisa ofusca a outra. Passou a ser escravo dos seus próprios desejos, suas próprias vontades de prazer imediato, o hedonismo, aquele humanismo. E vem os ismos do pós-modernismo, os ismos da nossa geração, pluralismo, relativismo, incapaz de salvar. O homem sempre foi incapaz de salvar a si mesmo, mas aí piorou, porque ele ficou viciado, ficou depressivo, ficou ansioso, com síndromes e fobias, e só desenvolveu a evolução da involução. E o terceiro ponto, que o pecado não pode ser simplesmente ignorado. Eu não posso passar um pano, tapar o sol com a peneira. Aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Se eu não curar meu coração, aliás, se Cristo não curar, não entrar no meu coração, o pecado é apenas um ato, é uma troca, se transforma em um vício, esse vício vira uma doença que chamamos de adicção. Pecado, viciado, vício, adicção, vem tudo do pecado, é pecado, não é uma doença comportamental, é pecado. E aí ele modifica o nosso comportamento, porque ele modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, muda a nossa trajetória, altera a nossa própria história de vida. Essa é uma verdade absoluta, isso é verdade absoluta, não é especulação, filosofia ou subjetividade. É óbvio, mas é ignorado. Isso tudo que eu falei nos conduz à necessidade de um Redentor. Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, Você sabe. Mas o que é um Redentor? O que é um Redentor? É aquele que resgata, é aquele que paga um valor por você. Cristo pagou isso por nós na cruz. Colossenses 2,16, encravou na cruz a dívida, tetelestai. Aquele resgate do escravo paga o preço, que assume a dívida de outro para livrar, que toma o lugar do culpado para que esse culpado seja declarado livre. Então nós somos livres em Cristo. Somos justificados em Cristo, somos libertos da nossa escravidão, da nossa miséria, dos nossos flagelos, das nossas mazelas. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15:57.
Então ele nos dá a vitória mesmo nós não merecendo essa vitória. O óbvio que ignoramos, a nossa necessidade de um Salvador que nos liberte do nosso pecado. Isso é óbvio. Deixe de ignorar isso e renda-se a Jesus Cristo. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe.